Olá, olá, eu sou Oswaldo Quartim, repórter da Rádio MP. Estamos no quadro Rádio MP Entrevista. Eu converso agora com o Marcelo Mafra, coordenador de Patrimônio Cultural e Histórico do Ministério Público de Minas Gerais. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, Oswaldo. Uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado pela presença aqui na nossa rádio do Ministério Público, a Rádio MP. Bom, estamos em época de carnaval, e o carnaval é um grande patrimônio histórico cultural do nosso estado. Eu gostaria de saber qual o papel do Ministério Público de Minas Gerais em relação ao carnaval e a proteção deste importante patrimônio. Oswaldo, todo mundo sabe que o carnaval, ele faz parte da história não apenas do Brasil, mas da história mundial, né? É uma festa que tem as suas origens durante o Império Romano, nas festas pagãs, e que na Idade Média ele recebe uma ressignificação por parte do cristianismo, justamente para celebrar esse momento que antecede a Quaresma. No Brasil, o carnaval ele chega a partir do período colonial, quando as pessoas escravizadas começam a fazer as brincadeiras e as travessuras relativas a uma prática conhecida como entrudo, que ela tem origem portuguesa, mas que eram praticadas aqui principalmente pelas populações vindas da África. E aí é uma festa que ainda nos dias de hoje ela tem uma grande relação com a religiosidade, né? Incorporou importantes elementos do catolicismo popular, das religiões de matriz africana, inclusive das populações indígenas. E o carnaval, ele se tornou, assim, a maior festa oficial do país, né? Uma festa que representa a cultura popular brasileira. Ela é uma festa que tem um importante vetor de desenvolvimento econômico, gera emprego, gera renda, fortalece o turismo e propicia, inclusive, que as pessoas visitem cidades tais quais elas poderiam nunca conhecer. Então, o carnaval é um importante elemento da cultura popular brasileira, isso que tem que ficar claro logo de início para os nossos ouvintes. Ao mesmo tempo, o carnaval ele congrega essas celebrações tradicionais que fazem parte também do patrimônio cultural brasileiro, né? São saberes, fazeres que representam uma identidade coletiva do nosso povo. E o Ministério Público tem, entre as suas inúmeras funções, além de defender as crianças, os idosos, os consumidores, o meio ambiente, também tem como função primordial proteger o patrimônio cultural brasileiro, que é a nossa memória e a nossa identidade. Legal, e eu gostaria de chegar, você me remete a um assunto importante. Então tá chegando o carnaval. Carnaval a gente sabe que tem todo um significado cultural e religioso, mas também é significado de festa pro brasileiro. E as cidades históricas de Minas Gerais são muito famosas pelo seu carnaval, pela alegria de tudo que a gente transmite. Pelo volume de turistas, assim, naturalmente é um período que o patrimônio histórico também fica mais exposto, né? Qual que deve ser a responsabilidade do cidadão, tanto do mineiro quanto dos turistas, Marcelo, em relação a esse cuidado e respeito à história de Minas Gerais, ao patrimônio cultural e que, na verdade, é também parte importante da história do Brasil, né? A preocupação do Ministério Público, ela tem uma relação direta com essas aglomerações que você mencionou, Oswaldo. Próprios atos de preparação do carnaval já envolvem riscos, né? Nós temos instalação de equipamentos, palcos, caixas de som, né? Além de muitas dessas instalações serem feitas muitas vezes a título precário, com gambiarras, que geram inclusive riscos de incêndio. Justamente por termos essa tradição de realizar carnavais em núcleos históricos protegidos, nós temos uma grande preocupação porque o patrimônio cultural edificado, ele é único, ele é singular. Qualquer dano que aconteça ao patrimônio, ele é difícil uma reparação. Então, a nossa responsabilidade é de atuar sempre na prevenção de danos. Essa que é a palavra-chave da atuação do Ministério Público nessa temática. Então, nós elaboramos um material que ele é direcionado às prefeituras, à Polícia Militar, justamente para chamar a atenção das autoridades para que a gente possa atuar em conjunto para evitar a ocorrência de quaisquer danos ao nosso valioso patrimônio cultural. Então, essa aglomeração excessiva de pessoas, né, além dessa montagem que eu já mencionei, ela gera grande produção de ruído, trepidação, risco de vandalismo, produção de resíduo. Então,
se não for planejado com instalação de banheiros químicos e outras medidas, a gente corre o risco de, além de provocar risco às pessoas, também colocar um grande risco ao nosso patrimônio cultural de Minas Gerais. Voltando à responsabilidade individual do cidadão, do folião, como que ele deve agir em relação ao patrimônio histórico de Minas Gerais? Oswaldo, a gente tenta, por meio das campanhas de divulgação, das campanhas de prevenção, justamente alertar os foliões, porque o patrimônio cultural, ele não é do poder público, ele é de toda a sociedade. E a Constituição, ela traz como responsabilidade solidária do poder público e de toda a sociedade de proteger esse patrimônio que é de todos nós. Então, o folião, ele tem que se preocupar que qualquer dano que ele está causando aquele bem coletivo, ele pode gerar uma situação irreparável e com isso custar um prejuízo que é de toda a sociedade. É importante o folião saber que quaisquer danos ao patrimônio cultural, eles podem ser já uma responsabilização tanto do ponto de vista civil quanto do ponto de vista criminal, inclusive com pena de prisão. Marcelo, para terminar o nosso papo, já falamos de prefeituras, de polícias, mas também há outros agentes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção do patrimônio público, não é? Oswaldo, é uma atuação que ela é interinstitucional, que ela envolve, além do Ministério Público, prefeitura, ela envolve também Corpo de Bombeiros, envolve a CEMIG, envolve Polícia Militar, os agentes públicos de fiscalização. Ela vai desde esses atos preparatórios, com a montagem de uma estrutura adequada, com o distanciamento correto das edificações históricas, com a fiscalização do Corpo de Bombeiros para que esses equipamentos não gerem risco de incêndio, controle de equipamentos inflamáveis, principalmente pelos ambulantes que utilizam às vezes gás de cozinha para a preparação dos alimentos, evitar utilizar garrafas de vidro e outros utensílios como serpentinas, balões, rolões, que possam causar esses danos ao patrimônio cultural. Então, é uma atuação articulada entre diversas instituições e que envolve principalmente a conscientização do folião. Esse foi o coordenador Patrimônio Cultural e Histórico do Ministério Público de Minas Gerais, Marcelo Mafra, participando do quadro Rádio MP Entrevista, da nossa Rádio MP. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo bom papo, viu? Eu que te agradeço, Oswaldo. Um abraço.